Oi, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira. Vamos ver que o pessoal está entrando aqui. A Sandra, oi, Sandra. Oi, Neide, boa noite. Vamos lá. O pessoal está entrando. Vamos dar uns segundinhos para o pessoal entrar na nossa live hoje. Quem está aqui? A Thaisa, Jairla Oliveira. Boa noite, pessoal. Vai avisando as pessoas, os amigos, fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, ou quem quiser assistir a live. Essa aula hoje, não vou nem chamar de live, vou chamar de aula, porque essa aula hoje está super bacana. A gente vai falar sobre uma dor de cabeça que o fisioterapeuta precisa dominar, precisa conhecer. Se fosse você, não perderia essa aula hoje. Avise os seus amigos aí para estar junto com a gente aqui também, tá? Oi, Franciane, Graciele, Alexia, Tiago. Boa noite, gente. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram e está ao vivo também no YouTube, beleza? Oi, Bruna, boa noite. Quem mais está aqui? Carolina Carvalho, Meuri, Luísa, Cíntia. Boa noite, gente. Vamos lá, hein? Vamos começar. Aproveitem para avisar o pessoal aí que a gente vai falar sobre uma cefaleia importantíssima, que é a cefaleia do fisioterapeuta, vai. Então, manda o link, manda aí o aviãozinho quem está no Instagram, manda o link do YouTube, para não perder a live hoje, hein? Ó, conhecimento para vocês, de graça, aproveitem, tá? Avisem o pessoal que em poucos segundos aqui a gente já vai começar, tá? Quem tá aqui? Elisa, Suiane, Cíntia, já vi, Silva, Pedro Mundo, legal. Amália, Denise, legal. Vera tá aqui também. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live, tá? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live de segunda-feira, tá? Para quem não me conhece, é o primeiro dia que está aqui. Meu nome é Samuel Lodovic, eu sou fisioterapeuta e eu me dedico a levar a cefaleia, a dor de cabeça, para o maior número de fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia do país, e hoje também a gente já leva para outros países fora do Brasil aí, como Portugal. A gente tem bastante aluno de Portugal, tá? Eu sou criador aí do curso Cefaleia para Fisioterapeutas, um curso online que leva o conhecimento que o fisioterapeuta precisa ter para avaliar e tratar pacientes com dor de cabeça, tá bom? Bom, nós estamos ao vivo aqui toda segunda-feira, passando um conhecimento científico de alto nível para vocês, conhecimento da prática, porque eu sou professor, mas eu também sou clínico, tá? Passando conhecimento fundamental sobre fisioterapia na cefaleia, fisioterapia na dor de cabeça, um campo tão pouco falado e com uma demanda altíssima aí de pacientes para vocês, tá? Então, pouquíssimos fisioterapeutas atuando na área porque não tem o conhecimento da área, porque a área é pouco divulgada, né? Então, o meu papel aqui com vocês, nas mídias sociais, na internet, é levar esse conhecimento, a minha prática clínica, o meu estudo, tudo que eu estudei e estudo até hoje sobre dor de cabeça para vocês, tá? E hoje a gente vai falar de uma live. Hoje a gente vai falar de uma dor de cabeça, né, especialmente, que é a dor de cabeça que o fisioterapeuta precisa dominar, precisa tratar. Ah, gente, ó, quem tá no Instagram, se eu estiver olhando para cima é porque eu tô olhando para a câmera do YouTube, tá? Então não estranhem não, tá? A gente vai falar hoje de uma dor de cabeça, né, como o título da live, e eu nem falei, nem pus no título a dor de cabeça, porque eu quero saber se vocês sabem que dor de cabeça que eu vou falar hoje, tá? Quem tiver aí no Instagram e quem tiver aí no YouTube, se quiser dizer para mim aí nos comentários que dor de cabeça que é que a gente vai falar agora, podem escrever aí para mim, tá? É a dor de cabeça
que você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, tem que conhecer de cabo a rabo, do início ao fim. Processo de avaliação, diagnóstico e tratamento. Ó, o Williams já falou no YouTube, pessoal aqui do Instagram também, ó, a Jaela falou cervicogênica, o Williams falou cervicogênica, a Bruna tensional. Legal, tá, por enquanto tá 2-1 aí para cervicogênica, né? Beleza, que dor de cabeça será que é que a gente vai falar? Bom, a dor de cabeça que a gente vai falar hoje e que o fisioterapeuta precisa, a Duli falou, ó, migrânia cervicogênica, tensional, né? A dor de cabeça que o fisioterapeuta precisa dominar, né? Na verdade, quanto mais dor de cabeça o fisioterapeuta souber, melhor, gente. Lógico, né? Lógico. Mas existe uma que eu sempre falo que é a cefaleia do fisioterapeuta. É a dor de cabeça do fisioterapeuta. Por quê? Porque o fisioterapeuta pega esse paciente do início ao fim. Tá? O tratamento, basicamente, está na mão dele. Salvo raras exceções, o tratamento está na mão dele. Tá? E qual é essa dor de cabeça? É a cefaleia cervicogênica. Então, quem escreveu aí cervicogênica nos comentários, acertou. Tá? Algumas pessoas escreveram aí tensional. Sim, a tensional também é. A tensional, o fisioterapeuta também precisa conhecer, ele precisa dominar todas. Mas existe a cefaleia cervicogênica, que é uma cefaleia puramente, vamos dizer assim, mecânica, tá? É uma cefaleia puramente que o fisioterapeuta consegue atuar na parte articular, muscular. Ela não tem nenhuma pegadinha como a tensional, não é tão complexa, tá longe, muito longe de ser complexa como a migrânia, que precisa de um tratamento multidisciplinar. Tensional, muitas vezes, precisa também do tratamento multidisciplinar, né? Às vezes a tensional precisa de controle, muito controle de hábitos de vida, às vezes precisa, e alguns pacientes precisam de medicação para diminuir as crises também junto com o fisioterapeuta, tá? Mas a cervicogênica, raramente um paciente com cervicogênica vai precisar de um acompanhamento na terapia com o psicólogo, raramente o paciente vai precisar de uma medicação para controle frequente, medicação diária de controle frequente das crises. Isso é a exceção. Tá? Isso é exceção. Pacientes assim que aparecem no consultório do neurologista, ele vai encaminhar para o fisioterapeuta. Tá bom? É assim que funciona. E é o paciente que você precisa realmente dominar. E não é só por isso. É porque os achados que você encontra na cervicogênica, você vai levar esses ensinamentos para as outras dores de cabeça. Por quê? Porque na migrânia, na tensional, na secundária DTM, né, elas podem se apresentar com características também de uma cervicogênica, características de um pescoço disfuncional que também contribui para aquela dor de cabeça. Então, o que você sabe de cervicogênica, você vai aplicar nas outras. Você entendeu? Então, é por isso da importância altíssima da cervicogênica. Pessoal, vai dando coraçãozinho aí para a gente no Instagram, se você gosta de compartilhar, gosta de acompanhar aqui. Pessoal que está no YouTube, não deixa de se inscrever no canal lá, que tem bastante conteúdo para vocês. A live fica sempre salva lá por 24 horas. Aproveitem, comentem aí. Se tiver perguntas, pessoal, vai mandando perguntas, deixa no comentário, porque às vezes eu não consigo responder ao vivo, tá? Manda lá nos comentários, que depois, se eu não conseguir responder na live ao vivo, eu respondo vocês depois lá nos comentários do YouTube. No Instagram, mesma coisa, se eu não conseguir responder todo mundo aqui, manda lá no direct, tá? Então, vai dando curtir para mim aí, vai subindo os coraçõezinhos aí para mim, vai curtindo aí no YouTube, que é importante para a gente, para esse vídeo chegar também para o maior número de pessoas possível, o maior número de fisioterapeutas possível, tá bom? Beleza? Então não se esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, acabamos de falar que é a cefaleia cervicogênica. Vocês entenderam o porquê? Tá? Vocês entenderam o porquê da cefaleia cervicogênica? Porque ela é uma cefaleia secundária, ou seja, é uma cefaleia que é uma consequência de uma disfunção cervical, que pode ser articular, muscular, tá? E essa disfunção cervical é que causa a dor de cabeça,
tá? Essa disfunção cervical é a que causa a dor de cabeça, certo? E o que você sabe de cefaleia cervicogênica, né, o conhecimento que você tem acerca da cefaleia cervicogênica, você vai levar para as outras cefaleias. Você vai usar aquilo no processo de avaliação e tratamento, tanto da enxaqueca, quanto da tensional, como da secundária DTM. Deu para entender? Porque essas dores de cabeça, elas também apresentam disfunções cervicais. Não vêm da cervical, mas elas apresentam disfunções cervicais. E aí você vai conseguir controlar essas outras dores de cabeça também cuidando da cervical desse paciente, da mesma forma que você cuida do paciente com cefaleia cervicogênica. A diferença é que a cervicogênica, gente, ela é puramente ali do pescoço, né? Não vamos falar das questões emocionais nesse momento, mas ela é puramente do pescoço. Então você cuidou do pescoço, você está diretamente intervindo na dor de cabeça, tá bom? Na enxaqueca não acontece isso, na tensional não acontece isso. Por quê? Porque elas não vêm do pescoço, mas o pescoço é um puta gatilho para elas. E esse pescoço disfuncional é muito parecido com o pescoço da cervicogênica. Deu para entender? Por que da importância da cervicogênica? Se você domina a cervicogênica, gente, te facilita muito o caminho para a migrânia, para a tensional e para as outras. Beleza? Então, vamos lá. Aliás, quem quiser também conhecer mais sobre as dores de cabeça, os pontinhos fundamentais, tá? Lá no link da bio, o Marcelo vai deixar aqui também, o Marcelo, meu sócio na nossa empresa, a Cranium Cursos, né, de levar aí a fisioterapia na cefaleias para vocês. O Marcelo vai deixar, quem está no YouTube, ele vai deixar um link aqui, tá, do e-book que a gente tem, que é um e-book atualizado, repaginado, tá, sobre as principais dores de cabeça, tá? Então, no Instagram, tá lá no link na bio, é só baixar, de graça, tá? As principais dores de cabeça, os princípios fundamentais. E quem tá no YouTube tem o link aí, ebook.craniumcursos.com.br, tá? Samuel, eu não te conheci agora, quero saber mais sobre as dores de cabeça. Tá lá os pontos fundamentais aí sobre dor de cabeça, beleza? Então vamos lá. Então já falamos qual é a cefaleia, tá? Já falamos que ela é uma secundária, ou seja, ela vem de algo, né? Ela vem de algo, ela tem uma causa, ok? E a causa é um pescoço, então qualquer disfunção articular e muscular gera uma cefaleia cervicogênica. Mas a cefaleia cervicogênica pura, a disfunção, necessariamente, ela vem mais da cervical alta. E o que é cervical alta? Quem é cervical alta? Cervical alta é a porção alta ali da cervical, C1, C2, C2, C3, basicamente. Então, a gente está falando de C1, C2 e C2, C3. Tá? Então, a gente começa a aprofundar mais o negócio. Cefaleia cervicogênica é uma cefaleia de origem cervical, de disfunções articulares e musculares, mais precisamente da cervical alta. Quem é cervical alta? C1, C2, C2, C3. Ponto final, tá? O que é uma cefaleia primária? Porque se eu falei secundária, primária é uma cefaleia que ela é a própria condição, não tem uma causa estabelecida, uma etiologia definida, né? Então, por exemplo, a migrânia. A migrânia não tem uma causa, ela é genética, não tem uma causa definida, ela é genética. Tá? Ninguém sabe exatamente ao certo por que aparece uma crise de migrânia. A gente sabe que você tem lá um genezinho para migrânia, tá? Uma cefaleia para vocês entenderem, tá? Porque tem gente às vezes que chega aqui, chegou essa semana aqui, né? Não tá aprendendo ainda esses pontos básicos. Vou te dar um exemplo. Uma meningite te gera dor de cabeça forte, tá? Quem causa meningite? É uma infecção bacteriana, é um vírus, tá? Pode ser vírus ou pode ser bactéria. Se você mata a bactéria, né, ou o vírus, o que vai acontecer? A dor de cabeça vai embora. É uma cefaleia secundária. A primária, a dor de cabeça é a própria condição, é a própria doença. Não tem uma causa que gera ela. Beleza? Então, para ficar claro. Então, a cervicogênica, ela é secundária. Tá. A cefaleia cervicogênica, gente, ela, embora, né, dor de cabeça existe desde que o mundo é mundo, ela foi... ela apareceu, esse nome, vamos dizer assim, para a mídia, para a comunidade científica, em 1983. Eu não tinha nascido ainda, e é verdade, eu não tinha nascido porque eu nasci em 84. Então, a cefaleia cervicogênica, o nome,
né, que foi sugerido, ó, existe uma cefaleia com umas características aí interessantes, curiosas, que chama cefaleia cervicogênica. E foi um artigo publicado em 1983 por um grupo de pesquisadores europeus, tá? Que eles delinearam os primeiros sinais e sintomas de uma cefaleia que viria do pescoço, tá? De uma cefaleia que viria do pescoço. Uma dor de cabeça que viria essencialmente do pescoço, tá? Só que só em 2004, tá? Essa cefaleia, ela foi... Acho que tá muito ruim aqui para vocês do Instagram. Tá, aí, acho que agora melhorou, ficou melhor, né? Tava torto o celular. Só que só em 2004, gente, a cefaleia cervicogênica, ela foi aceita como um tipo a mais de dor de cabeça na classificação internacional de dor de cabeça. A gente tem uma classificação internacional de dor de cabeça, que é uma classificação onde lista todas as dores de cabeça possíveis, tá? Veja, em 83 essa dor de cabeça foi sugerida e só em 2004 essa dor de cabeça foi aceita, né? Mas por que só em 2004? A gente não sabe exatamente ao certo, mas é porque, possivelmente, o que eu acredito, é porque as outras dores de cabeça, elas tinham algumas características que poderiam lembrar a cervicogênica, tá? As outras dores de cabeça, elas têm componentes cervicais importantes. Então, ficava essa confusão, possivelmente, talvez por isso, né? Então, a gente não tem um diagnóstico muito preciso da cervicogênica. Hoje a gente tem, tá? Então, foi pouco a pouco aí os estudos saindo sobre a cervicogênica, as pessoas foram aprendendo, né, mais, entendendo mais, os pesquisadores começaram a entender mais, o clínico começou a entender mais, e então, em 2004, foi aceita, tá? A cefaleia cervicogênica como um tipo específico de dor de cabeça, tá? E um tipo mecânico, tá? É uma cefaleia secundária mecânica, tá? Vamos lá. Vocês devem estar querendo saber quais são as características. Tá bom, Simão. Então, eu entendi que é uma cefaleia secundária, é uma cervicogênica, que vem do pescoço, né? Mas quais são as características dela? Então, vamos lá. Preste atenção, papel e caneta aí, anotem aí, tá? Por isso que eu falei. Gente, isso aqui não é live, não. Isso aqui é aula, tá? Aula de graça para vocês, aproveitem, tá? Por isso que eu quero aí que vocês curtam bastante, comentem bastante, tá? Vamos lá. E podem perguntar, viu, gente? Podem mandando perguntas aí pra gente que a gente vai respondendo para vocês, tá? Vamos lá. Papel e caneta na mão. Cefaleia cervicogênica, ela vai doer de um lado só, número 1, tá? Sempre do mesmo lado, tá? Ó, o Fisioterapia Sem Dor, grande Fred, mandou uma pergunta. Fred, já te respondo já. A dor de cabeça, ótima pergunta, Fred. A dor de cabeça cervicogênica, ela vai doer unilateral, ou seja, de um lado só, e ela não muda de lado. Ou é direito, ou é esquerdo, ok? Então, de um lado só. A dor de cabeça, ela começa de posterior para anterior, ou seja, o paciente fala, olha, minha dor começa aqui, assim, ó, na base aqui do occipital, e ela vem até aqui o meu olho, até o fundo do olho, às vezes dói o nariz, eu já fui no oftalmologista achando que era olho, mas não era, é uma dor retroorbital, tá? Então, o paciente faz esse movimento aqui, ó, tá bom? Beleza? Muito bem, então é sempre do lado direito. Número 3, o paciente ele percebe que a dor muda o seu padrão com o movimento do pescoço. Por que com o movimento do pescoço? Porque esse paciente com cefaleia cervicogênica, ele tem de fato uma diminuição, uma restrição da amplitude de movimento cervical. Então vamos supor que esse paciente tem uma dor de cabeça à direita, tá? Ele gira para a direita, ele percebe uma diminuição da amplitude de movimento e parece que piora. Ele gira para a esquerda, está livre, e a dor não vem, não aparece, ou melhora. Então, isso é um padrão típico, tá? O paciente tem diminuição da amplitude de movimento cervical. Ele tem restrição. Quais? Todas? Não. As mais comuns, rotação e extensão. Bom? É diminuída e dolorosa.
tá bom? A rotação normalmente é dolorida para um lado, normalmente para o lado da dor, e não dolorida para o lado contrário à dor. Essa dor de cabeça, ela é leve a moderada. Estão anotando aí? Estão anotando aí? Essa dor de cabeça, ela é de leve a moderada intensidade. Tá bom? Dificilmente essa dor de cabeça vai ser intensa, vai ser forte. Dor de cabeça forte é enxaqueca e outros tipos. Tá? Então, a cefaleia cervicogênica, ela tem uma intensidade de leve a moderada. Ela não lateja, ela não pulsa, ok? Ela não piora com esforço físico, tá? A tendência é não piorar com esforço físico. O que pode acontecer, às vezes o paciente trabalhou muito tempo numa mesma posição, então tensionou um pouco mais aquela musculatura, aí pode sentir mais, ou o paciente fez exercícios com muito movimento de pescoço, e aí pode acabar doendo, mas de uma forma geral o exercício tende a melhorar, assim como acontece na tensional. Certo? Beleza? Ela dá náusea, ela dá vômito? Não. O paciente tem sensibilidade à luz, som e cheiro como a enxaqueca? Não, não tem isso. Sensibilidade ao movimento? Não, não tem isso. Sensibilidade ao toque? Não, também não tem isso. Tá? Entenderam? Então, esse é o padrão. Além disso, você consegue provocar essa dor de cabeça. Olha só, como é que eu provoco? Você consegue provocar objetivamente. Quem já fez curso de terapia manual, quem conhece Maitland, até quem conhece o Mulligan, tá? Quem tem aí o conhecimento básico, ou mínimo, sobre terapia manual, conhece as pressões do Maitland, ou conhece como irritar, fazer uma pressão posterior central, consegue mobilizar uma cervical. Então, quem tem o conhecimento de terapia manual ortopédica sabe como mobilizar uma articulação ou testar uma articulação, o seu movimento ali intervertebral. É isso que a gente utiliza para provocar objetivamente. E você vai provocar objetivamente aonde? Mobilizando com uma força moderada lá a cervical alta. É a cervical alta, tá? Por que eu estou batendo na cervical alta? Porque tem uma explicação neurofisiológica que eu vou falar já para vocês, tá? Então, a disfunção vem essencialmente da cervical alta. Disfunção articular da cervical alta. Já a gente vai falar também da parte muscular. Segura aí que a gente já volta. Também tem músculo envolvido, tá? Então, eu vou provocar objetivamente. Eu vou lá, mobilizo, eu falo, dói? Eu falo, não, dói, é a minha dor de cabeça. Vem até aqui. Ah, então tá. Então, eu consegui provocar. Isso é tão verdade que quando você começa a descer e começa a provocar a articulação na cervical média e baixa, o paciente fala, não, aí não dói. Aí você volta, vai lá para a cervical alta, ele fala, não, aí dói, é aí mesmo. Tá? Então você consegue provocar objetivamente, não fica perdido como a tensional, aqui dói, e aqui dói, aqui também dói. Tá? Como acontece na migrânia. Você consegue provocar dor de cabeça. Tá bom? Provocando objetivamente por uma simples técnica de mobilidade articular intervertebral lá na cervical alta. Show? Beleza? Tá? Então, estes são os pontos da cefaleia cervicogênica. Aí você pode perguntar, Samuel, e questão de imagem? O paciente chega com alguma coisa na imagem. Imagem não diz nada para a gente na cefaleia cervicogênica, tá? Salvo algumas exceções, raras exceções. Porque não é que porque o paciente chega para você, às vezes, com um diagnóstico imaginológico de osteoartrose cervical, né? E a osteoartrose não escolhe um segmento, ele pega a cervical, né? Que você fala, ele tem uma disfunção cervical por causa da osteoartrose. Nem sempre, ele tem uma osteoartrose ali, né? E essa osteoartrose, ela pode ser simplesmente um achado, a dor dele não vem dali, ela vem de uma disfunção alta da cervical, causada por uma outra questão, né? Por um trauma, ou por um exercício, qualquer coisa a gente pode ter gerado aquela disfunção articular, até própria fraqueza muscular, um paciente que fez algum movimento brusco e gerou uma disfunção articular na cervical alta, enfim, N coisas podem acontecer. Isso não é nem tanto mais importante. O mais importante é nós diagnosticarmos, né, conseguirmos encontrar, detectar essa disfunção
articular barra muscular aí também, na cervical e principalmente na cervical alta. Então, você não diagnostica cefaleia cervicogênica, na sua maioria esmagadora dos casos, por raio-x, por tomografia, a não ser que o paciente nasceu com alguma alteração, e aí entra na pergunta do Fisioterapia Sem Dor, do Fred, um grande amigo meu. Instabilidade atlantoaxial pode levar a cefaleia cervicogênica? Atlantoaxial, C1, C2. Se você tem uma instabilidade ali causada por trauma ou uma instabilidade atraumática, né, congênita, é tua, pode, porque você está em C1, C2. Então você gera uma disfunção em C1, C2, é considerado uma disfunção e essa instabilidade pode gerar dor, sim, Fred. Deu para entender, gente? Então o cara nasceu com uma instabilidade na cervical alta, ou o paciente teve um trauma na cervical alta, né? Um trauma que não pôs em risco a vida dele, porque é uma região ali muito perigosa, né? Você está ali no tronco, praticamente, né? Mas você teve só uma lesão, uma ruptura ligamentar, capsular, alguma coisa assim, uma pequena fratura, isso gera uma disfunção, certo? Uma disfunção da cervical alta, tá bom? E isso pode ser considerado um motivo para uma cefaleia cervicogênica. Mas para a gente falar cefaleia cervicogênica, ela tem que entrar nestes padrões que eu falei para vocês aí, nessas características que eu espero que vocês tenham anotado aí no papel, no caderno. Eu uso papel, eu uso caderno ainda, né? Alguém deve estar escrevendo aí no bloco de notas do celular ou mesmo no computador, né? Mas a gente fala papel e caneta porque é o mais comum e eu sou da geração do papel e caneta ainda, né? Quem é da geração papel e caneta aí, escreve aí embaixo também nos comentários, no Instagram. Quem usa ainda papel e caneta para fazer anotação, para estudar, eu uso direto. Então vamos lá. Entendido isso? Vejam que eu fiquei batendo muito na tecla da cervical alta. E eu vou explicar para vocês por que da cervical alta, tá? Então, você não diagnostica com imagem, salvo raríssimas exceções, tá? A não ser que você tenha, de fato, alguma lesão evidente ali na cervical, congênita, ou aconteceu algum trauma ali, tá? Na cervical alta. E por que cervical alta? Né? Olha lá, ó. A gente rabisca os livros ainda, né, Fred? Exatamente. Por que cervical alta? Então, presta atenção agora que é a parte mais difícil da aula, tá? Vou chamar de aula mesmo, porque isso aqui não é live, não, tá? Eu estou passando um monte de conhecimento aqui para vocês. Como é que a gente diagnostica... como é que a gente consegue entender o porquê da cervical alta gerar dor, tá? Presta atenção. Quem é que gera sensibilidade para a nossa face? O nervo trigêmeo. Quem é que gera sensibilidade para a região baixa aqui, ó? A região alta aqui, a cervical alta. As raízes altas da cervical, tá? Então, dor na face é trigêmeo e dor no pescoço é cervical. Ponto final, tá? O que acontece é que as informações de dor do trigêmeo, antes delas serem processadas pelo cérebro, elas fazem uma parada, tá? Elas fazem uma parada lá no tronco cerebral nosso, numa região chamada núcleo trigêmino cervical. Então, elas param nessa região e as raízes altas da cervical também fazem uma parada, tá? Uma baldeação, como antigamente falava, uma conexão quando você pega um avião, né? Você faz uma conexão no tronco cerebral, nessa região chamada núcleo trigêmino cervical. E aí, essas informações, elas se cruzam, elas se sobrepõem. As informações de dor vindas do trigêmeo, elas param nessa região, e as informações de dor vindas da cervical alta param nessa região, se misturam, e aí sobem uníssonas, bonitinhas, uniformes, para o cérebro para serem interpretados. Então, não sobe trigêmeo direto e não sobe cervical alta direto, sobe juntas. Por isso que dá essa certa confusão de informações. O paciente com dor de cabeça pode acabar sentindo dor no pescoço também. E o paciente com dor no pescoço pode acabar sentindo dor de cabeça também. Mas por que dor no pescoço vai gerar dor de cabeça? Porque as raízes altas da cervical é que se encontram com as raízes do trigêmeo que geram dor de cabeça. Por que uma dor baixa não vai gerar dor de cabeça? Né? Uma parte articular. Pelo seguinte, gente, é fácil entender. Porque as raízes baixas da cervical não se encontram com o trigêmeo.
Já que não se encontram com o trigêmeo, como é que elas vão gerar dor de cabeça? O que pode acontecer é que de tanto tempo com dor de cabeça, por exemplo, isso acontece muito na migrânia, na tensional, de tanto tempo com dor de cabeça, muita tensão muscular, tá? De uma forma indireta, você pode começar a ter dor no pescoço, dor na cabeça e no pescoço, mas é uma dor bem espalhada. Lembra que a cervicogênica é de um lado só, tá? Então, aí a gente chama de processo de sensibilização. Agora, para ser a cervicogênica pura, tem que ser na cervical alta, porque a explicação é neuroanatômica, neurofisiológica. Neuroanatômica, neurofisiológica. Você tem uma disfunção da cervical alta, é aí que passam as raízes altas da cervical. Essas raízes vão se encontrar no tronco cerebral, junto com as informações vindas do trigêmeo, que é quem faz você sentir dor na face, e essas informações juntas, uma colada na outra, sobe para o cérebro. E elas vão ser interpretadas praticamente como uma coisa só. Você entendeu? Se você começa a mobilizar mais embaixo cervical baixa, você não consegue gerar dor cervical, a dor do paciente. Por isso que é muito comum isso, gente. Você vai lá em cima na cervical alta, você mobiliza o paciente, fala, nossa, é aí que dói. Você vai abaixando, ele fala, não, parou de doer. Aí não dói. Aí você sobe de novo, vai lá na cervical alta, veja que tem uma explicação neuroanatômica, neurofisiológica para isso. Beleza? Entendido, então? Tá? Essas são as características básicas. Agora vamos tentar entender como é que a gente avalia os princípios básicos da avaliação dessa cervicogênica. Tá? Tem alguém aqui, tem algumas pessoas falando, ó, a Neide falou que é da época do caderno, da caneta. Quem mais que falou aqui para mim? A Cida, geração do caderno. Eu também. Beleza. Então vamos lá. Entendido toda essa parte teórica, eu quero mostrar para vocês um teste agora. Quem vai conseguir ver esse teste? Quem está lá no YouTube. Ah, mas eu estou no Instagram, não vou conseguir ver o teste. Calma, essa live vai ficar salva durante 24 horas. Corre lá amanhã no YouTube que você consegue ver, tá? Eu vou compartilhar aqui. O Marcelo que está me ajudando, depois ele vai me falar se está tudo certo. Deixa eu achar aqui. Só para pôr aqui. Existe um teste, gente. Existe um teste chamado FRT, tá? Pessoal do YouTube, depois me avisa aí se vocês estiverem vendo, se vocês não estiverem vendo, tá? Que eu não estou vendo os comentários agora de vocês. Se vocês não estiverem vendo, me avisa, tá? Deixa eu voltar aqui. Só confirmar. Marcelo, apareceu aí? Pode dar um ok? O PowerPoint está aparecendo, mas não está em tela cheia. Não está em tela cheia, tá? Então já acho que já sei o que é. Vamos lá. Tela cheia. Aí, vamos para... E agora, Marcelo? Agora ok. Beleza. Então, olha aí, pessoal. Quem não fique preocupado. Quem está aqui no Instagram não está vendo, fica tranquilo. Vai estar lá no YouTube. É um teste chamado FRT. Esse teste, gente, é um teste para avaliação da cervical alta mesmo, tá? É um teste que você vai pôr o paciente em decúbito dorsal, tá? Flexionar totalmente o pescoço dele. Então, imagine aí o paciente em decúbito dorsal. Você vai flexionar todo o pescoço dele e vai girar para um lado e para o outro. Tá? Gira para um lado e gira para o outro. Você tem que esperar pelo menos 45 graus de rotação para um lado e para o outro. Se por um acaso não tiver 45 graus, né, se tiver ali cerca de 20, 25 graus para um lado, é um FRT positivo. Ou seja, é a cervical alta que está restringindo o movimento. Por que restringindo? Porque cerca de 50% do movimento da cervical de rotação acontece na cervical alta, C1, C2. Por isso que a gente põe o paciente em decúbito dorsal, flexiona totalmente o pescoço para travar a cervical média e baixa. E aí você roda para a esquerda e roda para a direita. Tá? Rodou para a esquerda, rodou para a direita. Tá livre o movimento? Beleza. FRT negativo, tá? FRT negativo,
possivelmente não tem nenhuma disfunção articular aí, tá? Agora, se você rodou para um lado, está restrito e doloroso, tá? E rodou para o outro, está livre, FRT positivo para aquele lado restrito e doloroso, tá? Significa que aquele lado, a cervical alta, então, cervical à esquerda, tá? C1, C2, C2, C3 à esquerda, está disfuncional, ok? Então, é aquele lado que você vai cuidar, tá bom? Entendido isso? Esse é um teste importantíssimo, fundamental para você colocar aí na sua avaliação. É um teste difundido na área da cabeça e pescoço, mas mesmo assim, muito difundido, muitos não conhecem. Então, adotem esse teste. Então, o que ele me diz? Que existe uma disfunção da cervical alta quando eu não tenho pelo menos 45 graus de movimento para um lado e para o outro. Tá? Se eu não tenho, e normalmente ele vai ser unilateral, positivo, tá bom? Entendido? Girou para um lado, deu dor e restringiu o movimento, positivo, ok? Então, já te disse que esse teste está positivo para aquele lado, tá? Mas, o que acontece? Eu já falei que existe uma disfunção articular que você vai cuidar ali, né? O FRT vai te dizer isso. Mas existe uma outra questão aí que eu vou mostrar para vocês já. Quem está no YouTube, mesma coisa. Quem está no Instagram não está vendo, fica tranquilo, depois corre lá para o YouTube, ou assim que terminar a live, corre lá para o YouTube que vocês vão conseguir ver. Existe um outro teste que a gente utiliza, que é um teste de questão muscular. Porque além de toda a questão articular, gente, alguns pesquisadores da Austrália descobriram que esses pacientes com cefaleia cervicogênica apresentavam uma disfunção neuromotora, uma disfunção do controle motor. Essa disfunção do controle motor eram de dois músculos ali profundos da cervical, tá? Chamados flexores profundos. Esse teste, ele é positivo na cefaleia cervicogênica. Samuel, por que será que esse teste é positivo na cefaleia cervicogênica? Por que esses pacientes têm alteração do funcionamento desses dois músculos? Não sabemos. Pode ser simplesmente por causa da dor que gera isso. A dor inibe ali, né? E acaba causando disfunção desses dois músculos. Então, a gente intervém nessa musculatura, né? E a gente vai falar já em tratamento, a gente intervém nessa musculatura e os pacientes melhoram. É isso que está causando a cervicogênica? Não, não é isso. Mas isso é mais uma apresentação da cervicogênica que a gente tem que trabalhar, tá? Então, esses pacientes apresentam uma incoordenação, uma alteração do controle motor, tá? E que eles nem sabem que tem, tá? Essa incoordenação não necessariamente aparece na migrânia e na tensional. Mas quando aparece, te diz que existe uma alteração do controle motor e que se você trabalhar isso, vai ajudar também o seu paciente. Ok? Então, vamos lá. Esse teste é chamado de CCFT. Ele vai avaliar o controle motor da cervical, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, quem está no YouTube, eu vou colocar aí para vocês o teste. Gente, é muito simples, tá? Teu paciente vai ficar em decúbito dorsal. Quem está no Instagram, ó, presta atenção que é fácil. Você vai colocar seu paciente em decúbito dorsal e pedir para ele, né, com o pescoço apoiadinho, bonitinho, pedir para ele fazer esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento, como se ele estivesse concordando com alguém, tá? Então, ele vai fazer isso como se ele estivesse concordando com alguém, mas de forma lenta, tá? É isso aqui, tá? O que é o CCFT positivo? O paciente não consegue fazer isso, ele tensiona o pescoço, ele vai fazer esse movimento dói, ele começa a fazer algumas repetições, começa a fadigar, começa a incomodar, começa a doer. Então, isso significa que o controle motor da região está ruim, está deficitário, tá? E isso é muito comum na cefaleia cervicogênica. É isso que causa? Não. Isso é mais uma apresentação da cefaleia cervicogênica. Ok? Entendido? Então, de toda a questão articular envolvida da cervical alta, existe esse padrão do controle motor alterado também, tá? Desses músculos profundos que ajudam, que controlam, né? Controla a coordenação motor, é feio, mas que são responsáveis por esse controle motor adequado, tá certo?
Quando você pede para o paciente fazer esse movimento, o movimento tem que ser livre, tem que ser limpo, tá? Se ele, então, tem dificuldade de fazer esse movimento por dor, ou ele não consegue, fala, não consigo fazer o movimento. Veja, o paciente com cefaleia cervicogênica, não um paciente saudável ali, né? Ou ele eleva o pescoço da maca, é um CCFT positivo, ok? Entendido? Beleza? Bastante informação aí legal para vocês, certo? Muito bem. Vou sair aqui parar o compartilhamento aqui. Vou voltar para o YouTube. Marcelo, voltou aí? Voltou? Beleza. Muito bem. Não estou falando com fantasma não, viu, gente? O Marcelo é o meu sócio aqui, tá? E ele está sempre na live nos bastidores aí para poder me ajudar na parte tecnológica, né? Então, vamos lá. Agora vamos falar de tratamento. Samuel, então tá. Então, já entendi a parte de avaliação, vamos falar de tratamento. Quais são os princípios básicos do tratamento? O tratamento, gente, se você entendeu tudo que eu falei até agora, o tratamento é fácil, muito fácil de entender. Número 1, terapia manual. A terapia manual vai te ajudar na hipoalgesia, ou seja, na diminuição da dor e na correção dessa possível disfunção articular. Então, o que você gosta de usar, tá? Não dá para a gente falar de terapia manual tudo aqui, não dá, né? Isso aqui não é um curso, é uma aula, mas não dá para a gente falar tudo que você pode usar. Mas o que você gosta de usar de terapia manual para cervical alta, use, tanto da parte articular, quanto da parte muscular, liberação miofascial, mas principalmente a questão articular, tá? Então, mobilizações, manipulações da cervical alta, tá? Número 2, use este movimento do CCFT, que eu disse para vocês, como tratamento também. Então, mobilize a articulação da cervical alta e use esse movimento do CCFT como tratamento. Como que eu vou usar como tratamento? O paciente, ele nem consegue fazer, Samuel. Então, você vai pedir para ele fazer todos os dias um pouquinho em casa. Ensina exatamente para ele como fazer o movimento e pede para ele ir fazendo em casa. Ah, ele faz 5 fadiga. Ok, faz 5 todo dia. 2 de 5 todo dia. O corpo vai aprendendo. Você sobe numa bicicleta, nunca andou de bicicleta. Você sobe na bicicleta, você vai cair no começo. Depois você vai tendo o aprendizado motor. Então, você vai melhorando essa aferência e eferência aí, essa ativação muscular. Então, eu faço 5, começa a doer. Ok, faz 5. Amanhã faz mais 5. Depois de amanhã, mais 5. E assim sucessivamente. Então, faço 1, 2, 3. Tá? E semanalmente, na visita, na sessão com o fisioterapeuta, ele vai te ajudar. Né? Se caso quem estiver aqui for paciente, mas você, fisioterapeuta, é isso que você vai fazer. Você vai orientar e semanalmente você vai ver esse paciente, você vai aumentar o número de repetições, pedir para ele segurar um pouquinho, e assim sucessivamente, junto com o seu trabalho articular. Tá? E número 3, mostrar para ele, né, é o que a gente chama de educação, mostrar para ele que isso é uma cefaleia benigna, que você não vai morrer disso, que você não vai ter um AVC por causa disso, não vai te trazer nenhum problema grave, tá? É uma cefaleia relativamente fácil de ser resolvida, que tem cura, diferente da migrânia, que tem tratamento, mas não tem cura, tá? É uma cefaleia que tem cura, tá? É deixar o paciente, vamos dizer assim, é acalmar o paciente, é baixar a poeira, é explicar para ele que é uma cefaleia benigna, que não é uma cefaleia grave, que é uma cefaleia muito comum e que você, como fisioterapeuta, tem plenas condições de ajudar esse paciente. Em alguns casos, raras exceções, você precisa encaminhar, tá? Entendido isso, gente? Então, esses são os 3 pilares, terapia manual, exercícios, tá? Esse exercício é um bom exercício, claro, tem outras coisas que você pode fazer, mas é o básico que eu estou passando para vocês, e a educação em dor, tá? Esses são os pontos básicos da cefaleia cervicogênica. Tem uma dúvida aqui, ó, da Beth, o paciente pode relatar tontura? Beth, em alguns casos, sim, tá? O paciente, o pessoal do YouTube, tá, gente? Quem tá aqui no Instagram não viu, tem uma pergunta do YouTube, o paciente pode relatar tontura? Pode. Existe uma tontura causada também pela cervical, chamada tontura cervicogênica, tá? Tontura cervicogênica. Essa tontura cervicogênica,
ela pode ser causada pela cervical, né? Ela é causada pela cervical. Então, muitas vezes você vai ver, se for da cervical, você vai começar a cuidar, né, desse paciente, a tontura também vai melhorar. Mas a tontura tem outras causas, por isso que é importante uma boa avaliação, tá? Mas pode sim, Beth, pode sim, tá? Gente, entendido? Seguinte, antes da gente finalizar, tá? Antes da gente finalizar, quem aqui tiver mais dúvidas, vai mandando para mim, tá? Vocês estão muito quietinhos aqui no Instagram, tá? Se tiverem mais dúvidas, vai mandando para mim, tá? Quem nunca tinha ouvido falar, escreve aqui para mim, ó, quem nunca tinha ouvido falar dessa cefaleia cervicogênica ou não sabia desses critérios, escreve aqui, eu. É legal que mais pessoas fiquem sabendo. Outra pergunta, uma das causas também pode ser disfunção de ATM? Beth, a disfunção de ATM não gera a cervicogênica. Tá? A disfunção de ATM vai gerar uma cefaleia chamada cefaleia secundária ADTM, que é uma outra cefaleia. Que é uma cefaleia secundária, é uma disfunção ali da articulação temporomandibular. Cuidou da disfunção, a cefaleia resolve. Ela é muito parecida com a cefaleia tensional. Muito parecida. Tá bom? Beleza? Seguinte, para quem quer, presta atenção, para quem quer aprender mais sobre cefaleia cervicogênica, vocês tiveram aqui 50 minutos. Para quem quiser aprender mais sobre cefaleia cervicogênica, a gente deixou aí para vocês, liberou, né, para vocês, disponibilizou, vamos dizer assim, tá, um workshop que a gente deu, que a gente gravou, tá, sobre cefaleia cervicogênica. Avaliação, diagnóstico e tratamento, tudo que você precisa saber, né, dentro desse workshop. São 5 horas só falando sobre cefaleia cervicogênica, um caso clínico, tá, discutido ali para você ver o que eu fiz do início ao fim, tá. Esse workshop tá muito legal, gente. Você imagina, a gente falou 50 minutos aqui de cefaleia cervicogênica, você vai ouvir praticamente aí 5 horas só sobre cefaleia cervicogênica, tudo que você precisa saber. Então, é um workshop, um aulão sobre manejo fisioterapêutico do paciente com cefaleia cervicogênica, tá? Para vocês terem uma ideia, é assim, ó, tem muito conhecimento ali, tem muito conhecimento, né, para vocês. Tá ridículo. Marcelo, pode falar para eles o preço? Tá ridículo, gente. Tá ridículo, tá? 5 horas de curso com discussão de caso clínico para vocês por R$ 67,00. De 97 a gente baixou o preço para 67 em 12 vezes de R$ 6,70. O link tá na bio, quem tá no Instagram, o link tá na bio. Se você quiser aprender mais sobre isso. No YouTube, o Marcelo deixou aí nos comentários, tá? aulão.craniumcursos.com.br, quem quiser, tá? São 5 horas de muito conteúdo sobre dor de cabeça cervicogênica. Tudo que você precisa saber sobre a parte articular, neuroanatômica, neurofisiológica, a gente passa tudo sobre a anatomia da cervical, tá tudo lá, tá? Tá tudo lá. Você gostou disso? Fala, caramba, que legal isso. Então, eu sugiro fortemente que você vá lá, não perca tempo e adquira aí o workshop sobre manejo da cefaleia cervicogênica, tá bom? O link tá na bio, ou você pode escrever aí no seu browser, tá? Ou você pode copiar esse link, aulão.craniumcursos.com.br, tá nos comentários do YouTube também, beleza? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó, antes da gente finalizar. Acho que eu perdi a pergunta, tá aqui no Instagram, Urbs Físio. Esses 2 testes são suficientes para o diagnóstico? Ó, Urbs Físio, esses dois testes são testes basicamente, eu não vou dizer exclusivos, tá? Mas são testes obrigatórios para a cefaleia cervicogênica. Se você não utilizá-los, você não avaliou eficientemente a cefaleia cervicogênica. Você pode utilizar testes de força, mas que não são subjetivos. Você pode utilizar testes de instabilidade, mas que são subjetivos, não são para cefaleia cervicogênica. Agora, para cefaleia cervicogênica, você tem que incluir estes 2. Você pode avaliar a questão radicular, radiculopatias, né? Mas não são para cervicogênica,
para cervicogênica, para você dizer, ó, isso aqui tem uma disfunção da cervical alta mesmo, tem uma disfunção da musculatura, né? São esses dois. Você tem que incluí-los na sua avaliação da cefaleia cervicogênica. Existem outras perguntas que você pode fazer, que, aliás, tem tudo aí no workshop, tá? O URBS Físio, tá? Tem tudo lá nesse workshop. Mas os testes obrigatórios que eu tinha que passar nessa live para vocês, tá lá, ok? A Elisa está perguntando, nesse caso, tem influência na cervicogênica, desgaste na C5? Dificilmente, Elisa. Posso dizer que não, tá? É cervical alta, C1, C2, no máximo C2 e C3, tá? E esse desgaste, que é possivelmente uma osteoartrose da C5, Elisa, ali da região C5, C6, muitas vezes nem sintomático nem gerador é. Se você tem dor de cabeça e dor no pescoço, sugiro uma avaliação, uma consulta, tá? Porque pode ser que não tenha, pode ser não, eu tenho quase certeza que não tem nenhuma relação com isso aí. Tá bom? Então, gente, a gente disponibilizou novamente esse workshop para vocês. Tá muito legal. Se você gostou disso, aproveita. Link na bio, tá nos comentários do YouTube, tá? Marcelo, se você quiser deixar aí também nos comentários do Instagram, tá? Copia o link, joga lá. Você baixa o e-book com as principais cefaleias, tá? Que a gente tem, os princípios básicos, e tem aí para você um aulão. Olha, 12 de 6,70 é brincadeira, né? É porque eu quero que vocês aprendam mesmo. Né? Eu quero que vocês aprendam mesmo. A gente quer levar esse conhecimento para o maior número de fisioterapeutas possível, tá bom? É para facilitar o aprendizado mesmo, para facilitar o acesso de vocês ao aprendizado da cefaleia cervicogênica. Aprendeu, você já começa a olhar o seu paciente de uma outra forma, com toda certeza, tá? Vai abrir a sua mente para o mundo das dores de cabeça. E eu tenho certeza que você vai ser mais um fisioterapeuta apaixonado por esse tema, dor de cabeça, e ajudar muitos e muitos pacientes aí. Beleza, gente? Então é isso. E-book, vai lá, baixa o e-book, vai lá, adquira a workshop sobre cefaleia cervicogênica, o link está na bio ou nos comentários aí do YouTube. Essa live, ela vai ficar salva, tá? 24 horas lá no YouTube, então quem perdeu um pedaço, quiser assistir de novo, vai lá no YouTube, que até amanhã essa live tá salva pra gente, para vocês, tá? Para vocês poderem assistir, ok? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do YouTube, curtir, comentar, qualquer mensagem, qualquer pergunta, é só mandar para mim. Lá nos comentários eu também respondo. Tinha a Bruna falou, já tinha ouvido falar em outras lives suas que acompanham, sempre muito didático. Legal, obrigado, Bruna. Que bom que vocês tenham gostado. Gente, espero eu ter contribuído de alguma forma para vocês, tá? A gente vai se falando, qualquer coisa, manda mensagem nos comentários do YouTube ou no direct, que eu sempre respondo todas. A gente se vê na segunda-feira que vem, continue acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, os vídeos. A gente está sempre postando conteúdos diários para vocês sobre fisioterapia, dor de cabeça, o que eu ensino e o que eu faço no meu consultório todos os dias. Beijo, gente, boa noite, fiquem com Deus, bom descanso, até mais.